paz esteja convosco, amém? Você pode se assentar, fique à vontade. Quero te convidar a colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos, vamos clamar pela presença do Espírito Santo, amém? Senhor, no nome de Jesus, clamamos, Deus, pelo teu agir, pela tua presença neste lugar. Que não seja eu, Senhor, mas o Senhor falando através da minha vida. Que em nome de Jesus, Senhor, os nossos corações venham ser tocados, que a nossa mente venha ser transformada, que teu Espírito possa agir neste lugar e nos nossos corações. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, precisamos de ti, sem a tua presença não somos nada, Deus. Venha, Espírito Santo, e age nos nossos corações, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, quero falar a respeito de religiosidade e de amor verdadeiro. São opostos e muitas vezes nós acabamos nos perdendo e acabamos sendo mais religiosos do que verdadeiramente vivendo o amor que Cristo trouxe, através da sua obra na cruz, através do Espírito Santo que hoje habita em nós. Muitas vezes nós agimos de forma religiosa ao invés de agirmos com amor. E a palavra que eu trago hoje é baseada no livro de João, Evangelho segundo João. No versículo 4 conta a história da mulher samaritana. É uma história bastante comentada nas pregações, muitos de nós já escutou a respeito dessa palavra. E eu quero trazer de uma forma da atitude que essa mulher teve, da questão religiosa que existia na época, e que essa mulher acabou vendo o amor e abandonando a religião. Durante muito tempo, quando o reinado ainda era de um só rei, que os hebreus tinham um só rei, que era Salomão, existia o templo em Jerusalém e o povo adorava a Deus em Jerusalém, levava seus sacrifícios ao templo. Só que depois da morte de Salomão houve divisão no reino. Então eram 12 tribos, descendentes, de Abraão e os filhos de José, então que geraram os filhos de Jacó que geraram as 12 tribos. Então, essas 12 tribos se dividiram, o reino se dividiu, e a palavra diz que reino dividido não prevalece, né? E isso é bem claro na palavra com relação ao reino de Israel. Se dividiu. Então, foram 10 tribos que ficaram nas tribos do norte e 2 ficaram nas tribos do sul. O que aconteceu com isso? O templo ficou em Jerusalém, acabou se criando uma religiosidade em cima disso, de que somente os judeus, somente o povo de Judá e de Benjamim, que eram as 2 tribos, então estavam no lugar correto, estavam adorando no lugar correto. Onde, na verdade, Jesus, quando fala com a mulher samaritana, ele diz que nós vamos adorar em qualquer lugar indiferente, porque ele estava trazendo a realidade de o que ia acontecer, né? O Espírito Santo ia estar entre nós e indiferente de onde nós estivéssemos, nós íamos poder adorar Ele, amém? Só que existia essa cultura, essa religiosidade, era um certo tipo de disputa, tanto é que Jesus fala, ali no capítulo João 4, ele diz assim, ela diz para ele, né, sendo tu judeu, me pedes água de beber. Ele chegou no poço e pediu água para ela, né? E ela era uma mulher samaritana, e samaritana pertencia a essa tribo, então, que era do norte. Então, judeus e samaritanos eram como se fossem inimigos, eles não se conversavam, tanto que a palavra diz aqui, ó, que ela questiona ele. Como tu, sendo judeu, tu conversa comigo? E diz assim, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então, é como se hoje os cristãos tivessem uma rixa e não se conversassem. Era o mesmo povo, era o povo de Deus. A origem era os hebreus, então eles eram o povo da descendência de Abraão. Mas em função da divisão, em função das rixas,
acabaram se distanciando e acabou se criando uma disputa. Nós adoramos, aí Samaria acabou fazendo um templo, acabou criando a sua rotina de adoração e tinha essa disputa. E ela tinha essa religiosidade, que não poderia conversar com o judeu, que não poderia ter uma amizade com o povo judeu, por causa dessas rixas antigas. E, na verdade, o que Jesus trouxe para ela foi o verdadeiro amor, que lança fora todo esse tipo de barreira, todo esse tipo de religião. Jesus trouxe para ela o reino através do amor. O que ele pediu para ela? Ele pediu para ela servir água para ele, e ela, de imediato, tu é judeu, ela já identificou, tu é judeu, eu nem posso conversar contigo, como é que tu está conversando comigo? A religiosidade estava impregnada na vida dela, acabou falando mais alto. Só que ela conversando com ele, ela percebeu que o amor estava nele, ela percebeu que ele era o verdadeiro amor, e que o que ela estava, na verdade, com os olhos tapados para viver o que Deus tem para ela. E eu vejo que durante muito tempo os próprios judeus ficaram esperando, porque a palavra diz que o Messias viria da tribo de Judá. Então, eu fico imaginando que os próprios judeus que viviam em Jerusalém acabavam tendo uma soberba do tipo, o Messias vai vir da nossa descendência. Mas o que não se entende é que, na verdade, não é o Messias específico para aquele povo. É o Messias para a salvação do mundo. Aleluia. Então, durante muito tempo, o povo de Israel se achou o escolhido para ter um Deus específico para eles, mas, na verdade, eles foram escolhidos para que da genealogia deles viesse o Messias, para que o Messias viesse ao mundo e não somente a eles. Então, Jesus já começou a quebrar essa religiosidade, mostrando que, primeiro, que um homem conversar com uma mulher naquela época já era uma quebra de paradigma, né? Segundo, um judeu conversar com uma samaritana, outra quebra. Então, Jesus foi mostrando e quebrando essa religiosidade. Quantas vezes a gente, durante cultos, por exemplo, alguma pessoa diferente chega na igreja com uma vestimenta diferente, ou até mesmo em situações do nosso cotidiano, a gente fala igreja porque a ideia é que a igreja em si, o templo, acolha todo tipo de pessoa, né? Mas nós convivemos com pessoas e temos contato com diferentes tipos de pessoas em qualquer situação. No trabalho, na escola, diferente do lugar. E o que geralmente fizemos? Se não está dentro do nosso estereótipo, que a gente acha correto, a vestimenta que a gente acha correta, nós já criamos aquela barreira, né? Jesus vem nos mostrar, através dessa situação, que primeiro é o amor, que primeiro é tu identificar, mostrar para a pessoa o amor verdadeiro, e não o pecado dela. Jesus, no decorrer da conversa, aqui em João 4, ele conversando com ela se dispõe a escutar ele, que é outro ponto que nós temos que nos entregar, né? Nós temos que nos dispor a escutar Jesus, e ela se dispôs. O que os fariseus lá de Jerusalém faziam? Tanto é que Jesus estava fugido, aqui no início do versículo diz assim, quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e que batizava. Na verdade, os discípulos batizavam, né? Depois fala. Então, Jesus já estava fugido porque os fariseus, que eram os mestres da lei, que eram para ser os entendidos, que eram para ser as pessoas que trariam, né, a mensagem do Senhor para o povo, essas pessoas estavam expurgando Jesus. Jesus, na verdade, ele tem que cumprir o propósito dele, e ele teve que muitas vezes fugir para que desse tempo dele cumprir o propósito dele. Porque os fariseus, as pessoas que pregavam a palavra, que liam a Torá para as pessoas, estavam, na verdade, indo contra o amor. Então, Jesus vai lá e prega para uma samaritana que era completamente, pelos olhos judeus, ela estava fora, né, do propósito do Senhor, onde, na verdade, o Senhor veio trazer o propósito para todos nós. Aleluia. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a gente se engana pensando que está agindo corretamente e, no final das contas, acaba agindo com religiosidade. Como eu estava dizendo com relação às pessoas, muitas vezes a gente já cria uma barreira com alguém em função da forma com que ela fala, ou da forma com que ela age, ou da vestimenta com que ela está usando. E muitas vezes eu vi acontecer, e por que não dizer que até eu também, com olhos
dentro dessa ideia. Achei errado muitas coisas que a pessoa estava usando, do jeito que a pessoa estava falando. Por quê? Por causa do espírito de religião. E não pense, irmãos, que a pessoa que traz a palavra, ela é perfeita, ou naquele ponto que ela está trazendo a palavra, ela não erra. Na verdade, o Senhor está falando com todos nós aqui. Ele está falando comigo, Ele está falando contigo, Ele está falando com todos nós. Então, não existe, a palavra diz que não existe maior nem menor no reino. Então, a pessoa que está trazendo a palavra está sendo só um instrumento, mas na verdade a palavra está agindo nela também. Então, os fariseus não viam dessa forma. Eles só levavam a palavra e, na verdade, não levavam o amor. E Jesus disse, né, que quantas vezes você acompanhar o Evangelho, ele fala que pregam, né, a respeito dos fariseus, pregam e não fazem, cobram e não agem da forma como que estão falando. Então, Jesus veio realmente para quebrar todos esses paradigmas, essas coisas que realmente impedem a gente ver o amor. Né? E aquela mulher naquela situação, no início ela estava com essa máscara, essa capa religiosa, por causa da criação, por causa da cultura, mas ela permitiu Jesus trabalhar no coração dela, ela permitiu ter os olhos desvendados, e foi até que ele chegou e mostrou para ela quem era o verdadeiro amor, que era uma pessoa e que é o Senhor. Amém? O mesmo Jesus que estava conversando com aquela mulher, ele conversa com nós hoje. Só que nós temos que ter a atitude como ela teve, de parar e de escutar, de permitir que o Senhor age em nós, e tomar atitude. E os fariseus tiveram a atitude de perseguir Jesus. Essa mulher, olha o que ela fez. Na sequência, ali no capítulo 4, lá a partir do 39, olha o resultado da atitude dela. O 39 diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, creram em Jesus, pela palavra da mulher que testificou. Enquanto Jesus pediu água, conversou com ela, ela entendeu quem era Jesus, ela vivenciou o amor na frente dela, e ela creu, e ela quis muito voltar e contar para os outros. Ela fez isso. Tanto é que diz aqui, ó, que muitos creram por causa dela. Ela voltou na cidade e testificou quem ela tinha visto. Indo por ter com ele, os samaritanos rogaram: fique conosco. E ficou ali por 2 dias. Então, quando nós entendemos o amor de Cristo, nós queremos que ele fique conosco. Os samaritanos entenderam isso. Era um povo rejeitado perante os olhos judeus. Né? Existe na história, a Bíblia conta que na construção do templo, alguns samaritanos foram contra a construção, houve um monte de embates ali, um monte de disputas, um monte de trocas de farpas, de coisas erradas que aconteceram, e realmente houve coisas erradas de ambos os lados, mas isso não é nada perto do amor do Senhor. Então eles se apegaram muito àquela rixa, àquela restrição, um pode, outro não pode, eu sou mais, não, o Messias vai vir de Judá, eu sou melhor, não, o templo ficou em Jerusalém, Samaria não é nada, onde na verdade o que prevalece tem que ser o amor. E olha só o que diz ali. E muitos creram nele por causa da sua palavra. Eles receberam Jesus. Jesus ficou 2 dias na cidade, levando o amor. E diziam à mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos. Ou seja, não é mais pelo que a mulher disse que eles creram, mas pelo que eles viram e eles também aceitaram Jesus. Eles também receberam ele como Messias. Porque nós mesmos temos visto e ouvido e sabemos que é verdadeiramente o Cristo, o Salvador. Então, aquele povo, teoricamente excluído pelos judeus, aquele povo reconheceu Jesus. A religiosidade impede, muitas vezes, de nós vermos o agir de Deus, impede de nós demonstrarmos amor para as pessoas. Jesus mostra aqui que, na verdade, ele confrontou a mulher. Ele não deixou de confrontar, ele não passou a mão na cabeça dele, porque a história conta que ele foi beber água, ela tirou, né? Ele pediu para ela tirar água para ele, ela confrontou ele sendo judeu, e ele também confrontou ela. Vai lá e chama teu marido. Você não tem marido. Ela confessou, né? Não tem. Certo? Já teve 5, né? Não tem nenhum agora. Então, houve o confronto. Jesus não fez olhos grossos para o pecado dela. Mas o que ele fez primeiro? Ele demonstrou o amor. O amor convenceu ela. O amor levou ela a entender qual era o feito do Senhor ali.
E o que geralmente nós fizemos? Nós confrontamos a pessoa, ficamos muitas vezes com raiva da pessoa, ou acabamos deletando a pessoa do nosso círculo, onde na verdade o que nós deveríamos confrontar é o pecado, assim como Jesus fez. Jesus conviveu com eles. Se fosse por pecar ou não pecar, ninguém de nós teria presença dele. Então, a questão do julgamento é muito forte na questão religiosa. Nós não podemos julgar. Jesus mesmo disse: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Paulo disse que nós temos que ser imitadores de Cristo. Como um imitador de Cristo vai acusar ou julgar? Nós temos que imitar o Senhor. O que o Senhor faz? Demonstra amor e não aceita o pecado, confronta o pecado, mas com amor. E essa mulher entendeu isso. Diferente dos fariseus. Se nós formos ver o que os fariseus fizeram, que eram as pessoas que tinham entendimento da palavra na época, era isso que se entendia. Eles tinham acesso à palavra. Porque, irmãos, a palavra, como nós temos hoje aqui, ó, nós podemos ler, nós podemos entender, nós podemos pegar no celular, acessar um vídeo, acessar informação, naquela época não se tinha. Era um líder, era um livro, geralmente, que se lia dentro da sinagoga. Hoje, irmãos, nós temos a possibilidade de nos informar. Nós temos o Espírito Santo para nos guiar. A Bíblia, sem o Espírito Santo, ela acaba ficando confusa para nós entendermos. O Espírito Santo é o nosso GPS, é o nosso guia, é o nosso líder. Nós vamos sendo ministrados no nosso coração através da palavra, mas tem que ter o Espírito Santo. Amém? E o que aconteceu com os religiosos? Os religiosos que eram entendidos da palavra, que tinham a palavra na mão, que estava escrito ali que o Messias viria, que tinha todo o histórico para eles, eles não reconheceram, porque eles estavam com os olhos tapados de religiosidade. Eles não estavam com o coração aberto para receber o amor. Eles estavam com o coração e os olhos fechados. O que os religiosos fizeram? Olha a diferença, né? Mateus 27, 24, a gente pode ver. O que aconteceu? Mateus 27, 24 diz assim, isso já lá no finalzinho, perto da condenação de Jesus. O que os religiosos fizeram? Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, Pilatos tentou em diversas situações salvar Jesus. Ele não queria condenar Jesus. Os judeus, o povo que entendia da palavra, que se dizia entendido, mas só da boca para fora, só no externo, esse povo quis a condenação de Jesus. E olha o que acontece. Antes que o tumulto crescesse, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. O que a religiosidade faz? Aqui fala que Pilatos viu que Jesus era justo. E o povo judeu, que era o povo que estava esperando o Messias, não conseguiu ver isso. Não conseguiu ver que ele era justo. Quantas vezes nós julgamos as pessoas achando que estamos na justiça? Nós começamos a condenar, não, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, então é culpado. Quantas vezes a gente não faz isso? Num dia, quantas pessoas a gente não julga, condena e coloca em prisão? Aqui foi morte de cruz a condenação. Continuando ali, e respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Ou seja, a religiosidade faz com que você seja condenado. O próprio povo disse assim, quando Pilatos disse, eu lavo minhas mãos com relação a isso, esse homem é justo, eu entendo que ele é justo, isso recai sobre vocês. O próprio povo gritou e disse, o sangue dele recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. Ou seja, a condenação do julgamento vem sobre nós. Irmãos, isso é muito forte. Jesus não veio julgar, nós não podemos julgar. Irmãos, mais uma vez eu não falo porque eu sou correta diante disso, eu falo porque a palavra está falando comigo também. O Senhor fala conosco através da palavra, através de uma pregação, através de uma situação. Então, que o nosso coração possa estar livre da religiosidade e que o nosso coração venha aceitar o que o Senhor está falando nessa tarde. Vamos ser livres da religiosidade, de julgar, de condenar. Quantas vezes? Tire para observar quantas vezes a gente diz, escuta uma história de alguma pessoa e diz, mas isso aí é por causa disso, cara, aquilo que deu para ele. Nós já condenamos a pessoa, já damos a condenação já de cara. Não é assim?
E foi isso que o povo fez. Hoje o povo judeu fez isso, condenou o Senhor. E olha que forte, eles pediram que o sangue dele recaia sobre nós. Imagina a condenação sobre esse povo. Aí a gente consegue entender muitas coisas que acontecem com o povo judeu. Né? Eles, na verdade, eles não entenderam que eles eram escolhidos para gerar, para trazer à tona o Messias. Né? Eles foram escolhidos para ser um povo exemplo, um povo onde as pessoas que vissem aquele povo sendo guiado por Deus quisessem esse Deus também. Eles levaram para o lado da menininha dos olhos. Ah, nós somos a menininha dos olhos do Senhor. Isso começou a girar uma religiosidade. Acabou gerando, nós somos os super protegidos, onde na verdade não. Eles tinham que ser espelho para que os outros também quisessem viver essa vida. Uma vida de um Deus que levou pelo deserto e ninguém teve que trocar de roupa, não tinha loja no deserto. E as roupas cresceram com o povo, foram alimentados, não tinha supermercado, o povo foi alimentado. Quantas coisas nós vemos Deus fazendo, Deus mostrando o seu poder e a sua proteção. E muitas vezes a religião acaba nos cegando e acaba nos distanciando de Deus. E os fariseus fizeram isso. Acabaram que condenando o Senhor, onde eles poderiam, né, ter vivido uma vida de amor com Ele. Eu escutei um testemunho muito forte de uma pastora que, no início do casamento, ela sempre quis muito ser mãe e ela teve vários abortos e ela conseguiu, então, depois de um tratamento, ela conseguiu chegar até o final da gestação. Ela ganhou o bebê. No mesmo dia que ela ganhou o bebê, olha que forte a situação. Chegou o médico dentro da... Retiraram a criança, justificando que ia fazer exames e tal. E, de repente, chega o médico e fala para ela. Só estava ela dentro da sala com o esposo não estava. Tinha saído buscar alguma coisa. E essa pessoa... E esse médico disse, olha, aconteceu uma fatalidade. Imagina uma mulher que recém ganhou um bebê, que está sensível, que é uma situação... Primeiro bebê, né? Ela estava vivendo uma coisa diferente, uma coisa nova. E aquela ansiedade de ter um filho, de pegar o bebê, de estar com o bebê. O médico chega e diz, não, aconteceu uma fatalidade, a enfermeira pegou o teu bebê aqui para levar para fazer exames, deixou cair, ele morreu. Então, você consegue entender o quanto era esperado aquele bebê, né? A expectativa dela e de uma fatalidade, uma coisa tão banal, o bebê cair e falecer. E ela disse que ela não entendia o que tinha acontecido, ela disse que ela só clamava a Deus e pedia que o Senhor então confortasse ela. Ela não estava entendendo, depois de ter o bebê, né, nascido e tudo, depois de tanta dificuldade de engravidar. E ela descobriu através de exames que o bebê então teria muito problema, ele não tinha cálcio, tinha muita dificuldade o organismo não gerava os nutrientes que precisava. Então ela entendeu a situação. Só que durante o período que ela estava muito carente, muito debilitada, ainda associando toda essa situação, entendendo o agir de Deus, porque na verdade eu creio que o Senhor, não é que Ele permite as coisas ruins acontecer, mas Ele age nessas coisas para nos beneficiar, amém? Porque a palavra diz que o Senhor é bom, né? Então eu creio que Ele quis tratar com ela de alguma forma. E quando ela estava em casa, diversas pessoas da igreja foram lá e ao invés de levar um ombro, ao invés de levar um consolo, eles simplesmente fizeram que nem os amigos de Jó. Tu deve ter feito alguma coisa para ter acontecido isso, não pode ser normal. Que pecado que tu tem cometido. Ela disse que ali ela percebeu o quão religiosos são as pessoas, o quão acusadores nós somos, né? Então, tem horas, irmãos, que nós temos que levar só o amor. Agora, se a pessoa, né, se permitir, assim como a mulher samaritana, se permitir, se confrontada e aceitar, aí nós entramos, né, com as colocações, com o que a gente entende de pecado. Mas tem pessoas que elas não querem escutar que elas estão pecando, elas querem só um abraço, elas querem só um aconchego. E muitas vezes nem é pecado. Né? Muitas vezes a pessoa nem está pecando, muitas vezes é um agir de Deus diferente na vida da pessoa. Então, é muito forte nós julgarmos. Nós julgamos muitas vezes, talvez, as pessoas, os católicos que talvez, né, idolatram uma imagem, que tenha essa religiosidade. Mas e quantas vezes nós idolatramos um ente querido, nós idolatramos um marido, uma esposa, né, ou uma situação, ou dinheiro.
Então, idolatria não é simplesmente tu adorar uma imagem ou um santo. Idolatria é o que está acima de Deus na tua vida. Então, que o Espírito Santo possa nos guiar em amor, que o Espírito Santo possa nos guiar e realmente ter os nossos olhos desvendados da religiosidade. Que nós possamos olhar as pessoas e as situações com amor que vem de Deus. Porque uma coisa é certa, irmãos, pela nossa carne, a gente não consegue. Nós precisamos do Espírito Santo. Amém, igreja? Quero te convidar a te colocar de pé, vamos estar orando e clamando para Deus realmente estar trabalhando com nós a respeito desse assunto, ministrando no nosso coração. Fechar os teus olhos. Senhor, no nome de Jesus, clamamos a Ti, Senhor, pelo Teu agir no nosso coração, na nossa mente. Nos traz entendimento, Senhor, e revelação da Tua palavra. Que em nome de Jesus, Senhor, o que nós escutamos aqui, Senhor, que vem de Ti, venha trabalhar no nosso coração de uma forma para haver mudança. Nós possamos olhar as pessoas com amor, nós possamos deixar o Teu Espírito Santo agir, que não sejamos, Senhor, nós julgadores, acusadores, mas sim, Deus, pessoas que levam amor, que levam atenção que vem de Ti, Deus. Que possa haver transformação, Senhor, nas nossas vidas de dentro para fora, Senhor, para que não venhamos ser religiosos, mas que o Teu amor venha transbordar na nossa vida, para que venha atingir outras pessoas, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a mudar de dentro para fora. Clamamos, Espírito Santo, pela Tua presença e pelo Teu agir. Em nome de Jesus, Deus. Sara, Senhor, os nossos olhos. Retira as vendas espirituais que nos impedem de olhar para Ti e de deixar o Teu agir no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, continua agindo em nós. Não somente agora, Deus, mas que possa haver mudança, Senhor. Mudança de atitude, mudança de pensamento nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus.